Bom dia. Bom dia, senhores. Documentos? Bom dia, excelência. Bom dia. Senhores, Sérgio Vieira da Silva, EQS Engenharia Limitada, Embratel PVSAT, processo 246977 da 7ª Vara de Campo Grande. Eu sou o juiz Boris, condutor da instrução. A EQS possui algum tipo de proposta conciliatória, doutor? Infelizmente não. Não, ok. Excelência, eu gostaria que o senhor estabelecesse os pontos controvertidos. As partes estabeleçam seus pontos controvertidos, o que elas se destinarão a provar, e até para assegurar-lhes a iniciativa probatória. Se são pertinentes essas provas, a gente, e aí eu defiro ou indefiro. O senhor pretende fazer prova com relação ao quê? Invocando a súmula 338 aí, eu entendo, então nós estamos alegando a invalidade dos cartões, entendeu? Certo, invalidade dos cartões de ponto. Exatamente. Agora, não sendo atendido o nosso pedido, a gente vai fazer prova de jornada. Ok. Entendeu? Da jornada. Mais alguma coisa? O restante está incontroverso. Da jornada. Tá, ok. O senhor pretende ouvir o preposto? Quero ouvir o preposto. Eu da EQS, né? Somente, né? Da Embratel não, né? Não, tudo aqui. Tá, ok. Eu vou ouvir o reclamante, então, para que a gente possa prosseguir. O senhor pode sentar aqui, por favor, seu senhor? Pedir testemunha por carta precatória só no momento da testemunha? Posso pedir? A senhora quer fazer Um pedido para ouvir uma testemunha por carta. precatória. Doutora? Só para constar prazo, excelência, para juntada de subestabelecimento e preposição. Ok. Doutora, eu vou avaliar a conveniência desse requerimento ao final da instrução, porque como essa audiência, como a precatória, ela de qualquer forma, ela vai cindir a nossa audiência de instrução, então aí ao final a gente verifica se será conveniente ou não. Por favor, seu Sérgio. Seu Sérgio, durante o depoimento eu vou pedir que o senhor olhe somente na minha direção e responda só as minhas perguntas. Talvez os advogados façam perguntas ao senhor, aos advogados. O senhor aguarde ao autorizar que o senhor responda, né, ou reformular a pergunta para que o senhor responda, tá ok? Sim, certo. O senhor trabalhou de quando a quando lá na EQS? De 22 de setembro de 2014 a agosto de 2016. Quase por 2 anos. O senhor fazia o que lá? Eu fui contratado como técnico em refrigeração, né? Técnico de manutenção responsável pela área de refrigeração, prestando serviço à Embratel. A Embratel, ok. Aqui, a sede da EQS aqui em Campo Grande? Não. Existe um escritório dentro da própria Embratel, ao qual eu levei meus documentos e eu fui O senhor contratado. trabalhava sempre lá dentro desse local lá? Não exatamente. Certo. Como a Embratel tem várias estações,
quando era solicitado. Né? Ok, mas tinha uma coordenação nesse Sim, escritório onde era a base da EQS, era lá dentro da Embratel. Isto? Sim, senhor. Ok. Embratel. A base da reclamada nesta cidade é localizada dentro da sede da Embratel. Onde, quem que fica lá? Ficava o supervisor Judson. Onde permanecia o supervisor Judson E os demais técnicos e alguns auxiliares. Quantas pessoas são, o senhor sabe dizer? Na época em que eu trabalhei, era mais ou menos na faixa de 10 a 11 pessoas. No total. Dentro da Certo. Antes de o senhor trabalhar lá, o senhor já trabalhou com isso em outras empresas? Sim. Há quanto tempo o senhor trabalha com essa questão do ar, como técnico de manutenção do ar-condicionado? Como técnico de manutenção de ar-condicionado, eu já trabalho aí há, no mínimo, aí há 10 anos. Há 10 anos. Sempre nessas mesmas funções? Não, assemelhadas a que funções exercia. que eu exercia, né? 10 anos antes de entrar ou contando com esse tempo lá? Contando com esse tempo. Tá. 10 anos trabalha como técnico de manutenção em ar-condicionados, em refrigeração, né? Técnico de manutenção em refrigeração, em serviços assemelhados ao que executava na primeira reclamada. Continua trabalhando com isso hoje? Não, devido após eu fui dispensado por causa da lesão, entendeu? Hoje, no máximo que eu consigo fazer é serviços elétricos. Certo. Não consigo mais realizar. Certo. Atualmente trabalha com serviços elétricos porque não consegue vírgula, em razão da sua condição física, vírgula, executar as atividades que exercia antes. Ok. O senhor falou dessa lesão. O que aconteceu? Devido ao trabalho exaustivo, entendeu? De trabalhar às vezes mais do que 15 a 16 horas por dia e sem auxiliares, sem ajudante, ocorreu que com dores na coluna, eu acredito que todos tenham, mas que ocorreu que chegou a lesionar a coluna e, segundo o médico, é o início de hérnia de disco. 15 a 16 anos. Diagnosticadas com início de hérnia de disco. Mas não teve um evento específico que instalou, que começou, que tenha, foi um desenvolvimento. Um desenvolvimento pelos próprios laudos, né? 6. Não houve uma ocasião específica em que tenha ocorrido a lesão mencionada, vírgula, tendo ocorrido a evolução da doença paulatinamente. Como é que funcionava o esquema de trabalho de vocês? De horário? Como é que era isso?
Excelência. Assim, entrada era às 7 horas da manhã. Certo. Assim, isso uma, 2 vezes na semana, saía às 23. Das 7. Entendeu? E Os tinha demais os 2 dias da semana que eu entrava às 7h30, saía às 18 com 1 hora de almoço. Tá. 2 vezes na semana, das 7 às 23, que o senhor falou? Isso quando não excedia às 23 horas. Né? Com quanto tempo de intervalo? Bom, nesse dia que eu trabalhava de 7 às 23, 2 horas. Com 2 horas de intervalo. Fazia intervalo para almoço e para janta, é isso? 2 horas de intervalo, 1 hora para o almoço, 1 hora para a janta. Tá. Nos demais dias, trabalhava das 7 às 18 com 1 hora de intervalo. Sim. Isso? Registrava isso no ponto? Tinha algum controle de ponto eletrônico? Os dias que ocorriam de trabalhar até mais tarde anotavam isso ou não? Segundo foi passado pelo supervisor presente na empresa, a gente teria que registrar numa folha de ponto o horário ali das 7 às 17 horas. E esses outros horários lançar, no caso, no sistema eletrônico da empresa. Certo. Entendeu? E assim, acaso a gente esquecesse de lançar esses no sistema da empresa, a gente perdia esses horários, certo. Porque não... Tá. A jornada de trabalho ordinária, até as 17 horas, era lançada nas folhas de ponto. O trabalho extraordinário em um sistema próprio da empresa. Esse sistema, e aí vocês mesmos que faziam esse lançamento? A gente fazia o lançamento, o supervisor dava o ok ou não ok. E assim, acima do supervisor tinha alguém que aprovava ou desaprovava. O sistema próprio da empresa, vírgula, alimentado pelos próprios trabalhadores. Tá. Vocês deixavam de receber por essas horas quando esqueciam de lançar? Isso. No mais, quando lançava, recebia? Quando lançava, havia ainda a chance de o segundo nível lá, segundo o supervisor falava, se ele não aprovasse. Mas ele não aprovava por quê? Ele simplesmente falava que não... eu não acredito que ficou esse tempo todo fazendo esse determinado serviço. Okay. Entendeu? Então, infelizmente a pessoa, a segundo nível não estava na nossa... Acontecia então de estar lançado e não receber. Tá. E normalmente acontecia isso todo mês? Como é que era? De 2 a 3 vezes, às vezes no mês, acontecia de não aprovar. Ok. 9. Quando deixavam de alimentar o sistema, perdiam as horas trabalhadas. Ponto. Contudo, vírgula, mesmo quando havia o lançamento correto, vírgula, uma pessoa hierarquicamente superior ao supervisor não autorizava os pagamentos, porque não cria que a jornada se estendesse tanto.
cerca de 2 ou 3 vezes por mês, não recebiam, não eram autorizadas as horas trabalhadas. Ok. E quando vocês trabalhavam em plantão nos finais de semana, como é que funcionava isso? Assim que eu entrei na empresa, havia eu e mais um outro técnico em refrigeração, que era o Wilson, entendeu? Depois assim que ele saiu e pediu a demissão dele, ficou somente eu como plantonista até... Quanto tempo depois? Isso no máximo, eu não me recordo muito a data exata em que o Wilson saiu, mas eu acredito que foi uns 2, 3 meses após eu... Tá. Aí, enquanto o Wilson trabalhava lá, vocês alternavam no plantão? No plantão, mas independente de o Wilson estar de plantão, por exemplo, se houvesse mais do que um chamado, eu era acionado, independente de eu estar de plantão ou não. Ok, vamos lá, Marcos. Isso era para os finais de semana, feriados, à noite? Isso, à noite. Até por volta de 3 meses após sua admissão, atuava em regime de plantão, alternando com o senhor Wilson. Bom, após esse período, e aí até o final do contrato você ficou sozinha? Até praticamente as minhas férias, que foi em dezembro de 2015. 16. Tá. Até 2015. Até dezembro 2015. de 2015, vírgula, atuava nos plantões sozinho. Bom, mesmo quando o Wilson estava de plantão, se houvesse mais de um acionamento, vírgula, em outra unidade da segunda ré, o depoente era acionado, era chamado para trabalhar pela oficina. Okay. E como é que funcionava isso? A empresa deixava um celular com vocês, ligava com vocês? Assim que eu cheguei na empresa, eu recebi um aparelho celular, ao qual fui orientado para deixar ligado 24 horas, entendeu? Que a qualquer momento poderia ser acionado e um não atendimento poderia ocorrer segundo o supervisor, até uma justa causa por não... Ligado para caso de emergência. Foi informado que se não atendesse o chamado, poderia receber até uma justa causa. Os plantões eram realizados nos horários noturnos. Horários noturnos aos finais de semana e feriados. Doutora, a senhora tem alguma pergunta? Tem.
Quantas pessoas tinham na equipe? Ele falou entre 10 e 11 pessoas. Por que só ele era chamado? Pelo que ele disse, os demais eram auxiliares, é isso? Outros eram técnicos em energia Certo. e auxiliares. Só eu na área de refrigeração só existia eu. Após a dispensa de Wilson, vírgula, somente o depoente era técnico em refrigeração. Os demais integrantes da equipe eram técnicos em energia elétrica ou meros auxiliares. Doutora, mais alguma? Tem. O plantão que ele alternava com o senhor Wilson, que assim foi dispensado. Que plantão é esse? Como assim esse plantão ele ficava? Aqui ele disse que ele ficava nos horários noturnos, aos finais de semana e feriados, para deixar o aparelho sempre ligado de emergência, em caso de Em infarto. 2015, né? Dezembro de 2015? Até dezembro de 2015. Até dezembro. Então ele entrou agosto até dezembro de 2015. Logo após o senhor Wilson saiu, né? E ele ficou sozinho no plantão. Então, eu não posso falar outras coisas? Não, só pergunta, né? Pergunta. Tá. Então foi isso aí, foi dezembro de 2015. Outra coisa, ele trabalhava já tem nessa área 10 anos, né? Somando 2 anos da empresa. E como manutenção de ar-condicionado. Isso, tem atividades assemelhadas a que ele existia. E que condições são essas que ele trabalhava na IQS, que causou a... Então, ele disse que ele trabalhava aqui. Condições por 15 a 16 horas. Ele fala por causa da jornada e sem Mas ajudantes. essas condições são só jornadas, horas? Tá, o que o senhor fazia exatamente condições lá que na ele sua trabalhava função? na Descreve IQS? certinho a sua função que poderia causar essa lesão A minha lesão era trocar compressores nas estações, na própria sede da IQS Engenharia, da Embratel. Posso dizer? Não, para mim. Posso dizer? Sim. Obrigado. Então, o que ocorria? A troca de compressores, troca de evaporadores, pegar aquele conjunto de solda PPU que pesa, e tudo sozinho. Evaporadores, condensadores, garrafa de gás, tinha algum... escada. Garrafa de gás, escada. O senhor tinha algum... Usava carrinho para transportar? Não usava carrinhos para transportar esses equipamentos. Recebeu algum treinamento de como executar isso ou pela sua experiência? Pela minha própria experiência. Era desnecessário? Era necessário. Não recebeu treinamento para executar essas funções devido à experiência que já possuía na área. Tá. Isso era muito diferente do que o senhor fazia antes nas outras empresas ou não? Era mais ou menos a mesma coisa? Sendo que nas outras empresas, excelência, eu metia de ajudante, entendeu? E tinha até outros técnicos para me auxiliar na realização do serviço. Sendo que na EQS eu não, infelizmente, trabalhava sozinho. É uma cobrança que eu... Mas do resto das atividades era a mesma coisa. Assim, só a diferença era que tinha... Tá. Para auxiliá-lo e até outros técnicos.
vírgula, mas a dinâmica da atividade era assemelhada. Somente. O senhor pratica esportes? Praticava esportes? A única coisa que eu praticava era caminhada e andar de bicicleta. Certo. Tá. Assim, pela experiência que ele já tinha de tempo, colocar 8 anos, ele não percebeu que isso poderia ter causado ou piorado alguma coisa que ele já tivesse? Mas é que isso é subjetivo, né, doutora? Tá bem. Vou fazer uma outra só. Com relação ao ponto que ele fala que quando ele não conseguia, porque assim, ele da jornada, esse outro horário que ele tinha que lançar, que no caso eram as horas extras, que era no relatório, que era ele que tinha que fazer esse lançamento das horas extras dele? Sim, constou aqui em cima, Sim. já que ele próprio alimentava o sistema e passava pela autorização. Tá, e no caso do cartão de ponto, que ele tinha acesso a esse relatório mensal, ele podia retirar? O senhor recebia esse relatório dessas jornadas? Como é que funcionava? Não, mensal, a cada 15 dias nós recebíamos um relatório das horas extras que Foram autorizadas, mas o relatório não ficava com a gente, né? Era assinado e era devolvido à empresa. Mas posso perguntar? Mas ele podia retirar esse relatório? Tinha esse acesso? O senhor que retirava esse relatório? Era no sistema? Era no e-mail? Como é que- Não. De início... Era naquele sistema que o senhor os primeiros meses a gente conseguia visualizar no sistema. Os demais meses Tá. já a própria empresa retirou, a gente não Exato, tinha no acesso. sistema. Vírgula. Podendo acessá-lo durante os primeiros meses de contrato de trabalho. Com o decorrer da contratação, o acesso ao referido relatório foi suspenso pela empresa. Isso? Isso. Ok. Pronto, então. A senhora tem uma pergunta? Não, Excelência, ele mencionou que realizava o serviço sozinho, mas consta do depoimento que tinham de 10 a 15 pessoas, inclusive ajudantes. Eu gostaria de saber do autor se nenhum desses ajudantes auxiliava o serviço dele. No início, Excelência, os primeiros meses auxiliava, entendeu? E logo após, por ordem do supervisor, esses auxiliares saíam com os técnicos em energia e, como não havia auxiliar suficiente para todos os técnicos, eu ficava sem auxiliar. Pronto, doutora. Você pode sentar ali, por favor. Só uma pergunta. O preposto, como é o nome do preposto primeiro? José? Seu José, eu vi aqui que vocês juntaram um controle de frequência aqui nos autos e depois um relatório de horas extraordinárias, né? Como que era isso? Eram controles de pontos separados? Assim, a jornada de trabalho dele diária é lançada numa folha ponto, a mão que é entregue para ele encher. E a hora extra é um sistema, chama de arena, é um sistema que ele tem login e senha, ele lança a hora extra e retira o relatório. Certo. Ele tem o relatório de hora extra a hora que ele quiser, tem login e senha para isso. Ok. Então são dois sistemas à parte. Dois sistemas à parte. Ok. Quantos empregados que são lá, Nilson? Lá na localidade,
Olha, excelência, eu não sei lhe dizer assim, eu acredito que eu tinha uma ideia que eram 6, 7 pessoas, ele falou em 10, eu não sei lhe dizer preciso. Assim. Certo, não sabendo precisar. Isso, trabalhava na unidade que o autor elaborava, querendo ver. Eu tinha 6 a 7 empregados. Deixa eu só falar, entender direitinho essa coisa desse outro sistema aqui. Era anotado em folhas manuais e as horas extras em um sistema à parte, alimentado com login e senha, pelos trabalhadores. Esse sistema, ele era um sistema de ponto ou era um relatório de atividades? Trabalhei de tal hora a tal hora, fazendo tal coisa. Era só para hora extra. Mas era relógio de ponto? Como Não, que era? não, Batia a entrada? Era um sistema que aparece na tela, o login sempre aparece na tela ali, é o dia que tu vai botar que trabalhou, de tal hora a tal hora, e registra ali, e registra o motivo. Certo. Né? E aí depois tem essa Aí tem a validação pela parte da empresa. Ah, e tem a validação pela Isso, parte da empresa. Ok. Vamos lá. Tá sempre os trabalhadores. Vamos lá. Nesse sistema. Na verdade ele lança e tira, se ele quiser, ele fica com um relatório de lançamento, né? Para depois bater com o que a empresa possa. Nesse sistema, o trabalhador lançava o horário extraordinário que executou, e a razão da atividade. Ponto. Posteriormente, a empresa averiguava a correção dos lançamentos, e validava a jornada anotada. Ok. Só para eu entender mais uma questão aqui. E esse sistema de plano, ele era técnico de ar-condicionado, de refrigeração dos equipamentos da Embratel. É isso, assim, das centrais da Embratel. Conta para mim, fazendo. A equipe aqui tem quantos aqui em Campo Grande? Era só a sua empresa que prestava serviço para a Embratel? Dessa atividade de ar-condicionado? Não, no setor era só a EQS. Só a EQS. Empresa. Na Embratel não, né? Sim. No setor, tá. No setor é só a EQS. E quantos técnicos vocês disponibilizavam para eles nessa função? Excelência, aquilo ali, eu não sei dizer o número, era em torno de 8 pessoas. Ali, eram todos técnicos de ar-condicionado? Não, eles iam sempre duplas, né? Ar-com e energia. Até porque um atendimento esporádico nunca é a gente não tem uma definição que o problema é ar-condicionado. Pode ser um problema de falta de energia da concessionária. Então eles trabalhavam sempre em dupla, um técnico de ar-condicionado e um técnico de energia. Deixa eu digitar aqui só um pouquinho, tá? Setor da Embratel, como é que é? É uma central da Embratel em Campo Grande? É uma área, digamos assim, é uma área, né, da Embratel específica, assim, né? Uma área.
trabalhavam, vamos lá, sempre em duplas de técnicos, você coloca em parênteses, um de ar-condicionado e um elétrico. Vírgula, pois quando ocorria algum problema, não se podia precisar antecipadamente qual era a causa. Ok. E aí eles trabalhavam, eles ficavam em plantão, é isso? Como é que era isso? Tinha um sobreaviso. Havia um sobreaviso. E como é que funcionava esse sobreaviso? O sobreaviso era feito semana sim, cada semana para cada dupla, no caso, né? Aí eles respondiam a semana inteira, Isso, aquela semana inteira e final de semana. Acabou o expediente, entrava o sobreaviso. Certo. Né? E esse sobreaviso ficava em casa? Ficava em casa. Certo. E aí eles ficavam de sobreaviso de segunda a domingo e na outra semana rendia pela próxima. Certo. Havia um sistema de sobreaviso semanal. Aí você coloca de domingo a segunda. Vírgula. Entre a noite durante a semana, né? Durante a semana. Ok. Semanal. No qual ficavam de plantão os técnicos, isso? A dupla de técnicos. A dupla de a dupla de técnicos, vírgula, alternando na semana seguinte com nova dupla. Isso? Tá. Recebia algum adicional por esse sobreaviso? O sobreaviso em si, né? O sobreaviso contava das 17 horas do final do expediente até o outro dia de manhã, no caso. E final de semana era 24 horas. Né? Certo. Era essa E aí pagava essas horas de sobreaviso? Sim. Certo. Recebiam as horas de sobreaviso do final do expediente até o outro dia cedo, bem como as 24 horas do final de semana. E quando era acionado, recebia hora extra. Isso, aí parava o sobreaviso e entrava hora extra, né? Sobreaviso, entrava hora extra. Recebendo as horas extraordinárias quando havia acionamento. Foi noticiado para vocês que ele estava com esse problema de coluna? Foi, eu tenho vaga lembrança, assim, né? Eu sou gerente, eu não fico na localidade, né? Mas a gente sempre fica sabendo de alguma maneira ou outra o que acontece, né? O que eu sabia é que ele estava com problema de coluna, né? Mas ficou afastado, né? Ficou um tempo afastado, aí não sei precisar quanto tempo. Tá. A empresa teve ciência de que o autor esteve afastado para tratamento de saúde com problemas na coluna. Mas se o senhor me permite, assim, eu em momento algum, não sei se é relevante aqui, eu fui porque eu teria que ser informado se fosse alguma coisa atribuída a acidente de trabalho, certo. Alguma coisa mais concreta. Em momento algum eu soube disso, né? Tá. Então não tinha isso aí. Vírgula. Contudo, não tiveram a informação de que se tratava de acidente de trabalho.
Para eles carregarem esses equipamentos, eles tinham carrinhos, eles tinham algum suporte? Sim, e é estranho falar que trabalhava sozinho, né? Porque eu não consigo ver ninguém tirando compressor sozinho. Não, mas como é que... Mas, por exemplo, a PPU que foi mencionada ali, tem um carrinho para PPU, com rodas, né? Certo. Então... Existiam carros de apoio para o transporte dos equipamentos utilizados. Na execução de serviços. Então, deixa eu ter alguma pergunta. Pois não. Excelência, nós temos conhecimento que a EQS ela prestava serviços tanto para a Embratel quanto para a Oi. Eu gostaria de saber do preposto, na equipe, tanto na equipe da Embratel como na equipe da Oi, entre técnicos e administradores de serviços gerais, qual que era a totalidade de funcionários? Doutor, mas isso está... Ele especificou só que a equipe de ar-condicionado, ficou entendido que atendesse. A equipe que ele especificou, me parece que foi só em relação à Embratel. Eu sei que eles tinham outra equipe também. Mas qual que é a pertinência? Porque ele não quantidade de funcionários registrados na empresa. Pode ficar tranquilo com relação a isso. Já ele já afirmou que tinha espelho de ponto, já afirmou que tinha um outro controle, então acho que está superada essa questão, é desnecessária a pergunta. Tudo bem, Excelência. Uma outra questão que eu gostaria que ele me explicasse, ele já falou que existia controles distintos de jornada. Na visão dele, seria duplo controle de jornada? Não, aí é subjetivo. Aí quem tem que analisar isso é o julgador posteriormente, né? Os elementos constam nos autos. Certo. Só mais uma pergunta. Qual a região da Embratel, prestação de serviço à Embratel, é que essa atendia? Sim, qual é essa região que o senhor falou? O senhor me mencionou que ele... Aqui, a região de atendimento aqui é o Estado. Precisava ser diminuído. A área específica que ele trabalhava... A área específica, quando eu falo em área específica da Oi, por exemplo, assim, a gente atende cyber da Oi. Cyber da Oi é uma área específica. A gente faz a parte da Oi... Dessa da Embratel aqui, qual que era? A Embratel a gente faz a parte de energia e climatização da Embratel. Qual a Embratel? Qual a área específica? De toda a Embratel aqui no estado? Teve um período que a gente atendeu, no início do contrato, assim, a gente atendia só um prédio ali. Depois a gente estendeu isso quando entrou a Claro. Aí a gente atendia o estado. E quando que foi isso? A Claro entrou, não sei de precisar não, senhor. Mas isso aqui era em qual período isso? Esse período que ele trabalhou hoje? 2016? Acredito que a Claro entrou em 2015, eu acho. Então vocês atendiam toda aqui a área da Embratel no estado, é isso? Isso, agora... naquela época. Naquela época, teve uma época anterior, acho que 14, se eu não posso precisar. Acredito que nós atendíamos só um prédio. Depois foi ampliado. Ok. Né? Mais alguma, doutor? Ele consegue especificar, ele fala que o atendimento era em todo o estado. Ele consegue especificar quantos pontos de atendimento existia distribuídos no estado? Aproximadamente? Sabe dizer quantos pontos são no estado? É que assim, Silêncio, quando eu respondi a pergunta, eu respondi pela empresa, né? Que a empresa atende a Claro em todo o estado. Vamos objetivar, por favor. Mas assim, o reclamante em questão, o Sérgio, ele atendia só Campo Grande, tá? Campo Grande e arredores aqui. Ok. Né? Não. Ok. Doutor, mais alguma?
Mais alguma, doutor? Dona Excelência. Excelência, não. Tem mais? Tem testemunhas? Tem. Quem? O Rafael. Rafael. A senhora tem alguma testemunha presencial ou suas... Tá. Vocês pretendem provar o quê, doutor? Na jornada, pergunta, né? Qual que é a prova que a senhora pretende produzir? Essa questão do trabalho. Ele é supervisor dele, do horário, do trabalho, das funções que ele exercia, da equipe, da dupla. Tá. Então, a senhora, como é o nome da testemunha? É Judson. É só ele? Sim. A sua precatória era para provar? Só um pouquinho aqui. Também. Deixa eu dar uma olhada. Então, é nessa mesma situação também do Judson. Tá, chama a Rafael, por favor. Testemunha Rafael, sala de audiências da 7ª Vara. Então, Rafael, o senhor é casado, solteiro? Qual é o seu estado civil? União Estável. União estável. Tá. Seu endereço? Belisário Lima, 33000. Mora bem perto. Sua profissão? Administrativo. O senhor tem algum grau de parentesco com o reclamante? Não. Não. Com acho que eu estou falando a pauta do outro dia. Não tem nenhum grau de parentesco com ele, né? Compadre dele, amigo íntimo, não? Bom, teve algum problema lá com o pessoal do EQS? Eu? Não. Não? Introcação contra eles? Não. Não. Teve algum problema com a Embratel? Particularidades, mas assim, entre eu e uma pessoa, contra a Embratel a empresa Não, nenhuma. nenhuma trocação contra eles? Não. Bom, foi prometido alguma vantagem para o senhor depor aqui? Não. Bom, o senhor tem a obrigação de falar a verdade no seu depoimento. O senhor está aqui colaborando como testemunha da Justiça do Trabalho. E se o senhor mentir e eu vier a descobrir, o senhor vai responder por um crime de falso testemunho. Então, conte os fatos como sabe, como viu, né? Se não sei, não sei, e não se complique, ok? O senhor trabalhou na Embratel de quando a quando, na EQS? Eu trabalhei por um ano, saí em outubro de 2015. Trabalhou por um ano onde? Na EQS. Na EQS. Eu acho que entrei em junho de 2014. Certo. Desligando-se Em outubro de 2015. 2015. Fazia o que lá? Administrativo. Assistente administrativo. Assistente administrativo. Então eu cuidava mais da parte burocracia ali do pessoal, folha de ponto, alguma reclamação interna que mandava lá para a matriz. Assistente administrativo. Cuidando. Fazendo a intermediação. Entre a matriz e os empregados, cuidando da parte de ponto e reclamações internas. Como é que funcionava o ponto? Explica. Do pessoal que trabalhava como técnico, como é o caso do reclamante. Olha, quando eu entrei, o ponto, até quando eu saí também, o ponto era uma folha. Né? Então o pessoal chegava de manhã, assinava para almoçar, assinava na volta do almoço e na saída. Certo. E quando tinha trabalho extraordinário, como é que funcionava? Eu acho que os técnicos eles tinham sobreaviso, né? Então, pelo menos para a parte elétrica, como para refrigeração, era feito uma escala. Essa semana saía esse cara, essa semana saía outra pessoa. Nós trabalhamos semanas alternadas. Semanas alternadas. Havendo exigência da pessoa trabalhar de sobreaviso também, pelo nível do chamado, da urgência do serviço, saía todo mundo. Entendeu? O negócio era mais para poder resolver o problema. Mas... Tá, agora só me diz uma coisa, como é que funcionava isso? Era anotado na folha de pontos? No sobreaviso?
Não. E quando eles eram acionados? Como é que funciona? Olha, pra mim, eu não tenho essa informação de como que eles eram acionados. Eu acho que o pessoal ligava. Quando eles eram acionados, eles recebiam por essas horas trabalhadas? Como é que você sabe dizer? Recebia, o sobreaviso recebia. Se fosse informado quando que foi chamado, como que foi feito, Certo. de que horas até que horas. E quem que informava? Acho que os próximos funcionários que informavam esse sobreaviso. Tá. 3. Quando acionados no sobreaviso, os próprios funcionários informavam a empresa a jornada trabalhada. Sabe dizer como que eles informavam? Olha, nós recebíamos... deixa eu tentar lembrar na época. Tinha algum sistema que eles alimentavam? No finalzinho, sim, tinha um sistema eletrônico. Uhum. Que aí já era pessoal, particular, tinha senha, usuário e tal, pá. Eu não lembro direito, acho que tinha uma ficha assim que você mandava sobreaviso. Vai lá. Eu só não lembro se era pessoal. No início por uma ficha à parte e posteriormente por um sistema. Tá. E aí isso aí, como é que funcionava? O supervisor confirmava se ele foi acionado ou não, e aí a empresa pagava, como é que era isso? Essa parte não lembro. Tá. Era mais conjunto, só uma parte do sobreaviso que resolvia, mas era aí. Não pode detalhar como funcionava o sistema de sobreaviso. Normalmente, como que era o horário de atividade do Sérgio? O horário de trabalho dele? Olha, entrava às 7 horas, 7h, 7h30, fazia horário de almoço normal e saía às 6h30. Se tivesse chamado durante esse processo, às vezes não voltava, às vezes ficava. Sabe dizer quantas vezes na semana acontecia de ficar? Chamado? Não, toda semana tinha chamado. Quase todos os dias tinha chamado. Certo. Para o almoço. Quando havia chamado para atendimento, não retornava ao final do expediente. Permanecendo trabalhando. Sim, quase todos os dias havia chamados de atendimento extraordinários. Isso? Quantos técnicos de arte não? Quando entrei era um só, o Wilson. Aí entrou o Sérgio, ficou 2 bem pouco tempo e depois ficou só o Sérgio. Pode constatar mais isso. E me fala só uma coisa. E aí, quando ele estava sozinho, ficava ele direto no sobreaviso? Direto. Quando ele ficou sozinho lá? Técnico de refrigeração só tinha ele, pelo menos. Só um pouquinho, deixa eu colocar aqui. E aí quando estava só ele como técnico de refrigeração, ele ficava de sobreaviso direto? Ou tinha? Tinha que ficar, né? Refrigeração era o único. Que eu me lembro da época assim, era ele mesmo que tinha que ficar.
como somente o reclamante era técnico de refrigeração, ele ficava em sobreaviso direto. Ele tinha algum auxiliar que ajudava ele nas atividades? Tinha algum assistente? Não. Só no finzinho mesmo, assim, quando eu tava saindo, que ficou o João, mas para dar uma acompanhada, mas assistente assim não. Doutor, o senhor tem uma pergunta mais ou menos? Tem. Mais uma pergunta? Quantos empregados da empresa tinham por aqui mesmo? É que essa era dividida aqui em Campo Grande assim, e que essa que trabalhava na Oi, lá no Mato Grosso, e que essa que trabalha aqui na Casa de Mariana. Então o total era 28. Tá. Entre as duas empresas, entre os dois postos de atendimento da reclamada na capital, aí você coloca, parece, Oi, e na sede da Embratel existiam 28 empregados. Tá. Nesse posto da Embratel ficavam quantos? Total? É. Mesmo peso de 1, 6, acho que eram 12 pessoas, 8 pessoas, 12 pessoas. No posto da Embratel existiam 8 empregados. Tá. Mais algum, doutor? Doutor, tem uma pergunta aqui. Ele fala no tópico 1 ali que ele é responsável pelos controles de jornadas manuais. Eu gostaria de mostrar isso para ele. Eu tenho uns controles de jornada aqui a partir da folha 126, que segundo o depoimento dele era de controle dele, ele acompanhava esses lançamentos, e a partir do PDF o 126, Lêncio. Tá. Nós temos uma jornada de saída aqui bastante parecida, 17 horas, 16h57, quer dizer, em média às 17 horas. E nenhum desses tem uma sequência aí de 30 dias praticamente. Em nenhum desses dias aqui havia algum atendimento, o seu Sérgio fez algum atendimento, fora... Essa folha de ponto que era preenchida por eles não contava o horário extraordinário, é isso? Não. Tá claro. Só mais uma pergunta, excelência. Eventualmente, ele estivesse uma demanda fora, por exemplo, quem que marcaria esses horários aqui? Horário de saída. De saída, se fosse alguma coisa interna no próprio prédio de Embratel, ele descia ali no RH. Se fosse externo, no dia seguinte ele descia. Certo. Quando havia trabalho externo, além do horário normal trabalhado, o reclamante anotava seus horários no espelho de ponto no dia seguinte. Pronto, doutor? A função dele é assistente administrativo. Isso. Ele trabalhava no posto... É lá da Embratel. Da Embratel. Isso. Ele ficava exatamente assim dentro de uma sala. Onde ele ficava lá dentro? Vamos lá. Eu quero saber, ele é assistente administrativo. Assim, ele fica dentro de uma sala ou ele fica andando? Qual que é a função dele exatamente lá dentro da empresa? O senhor fazia algum tipo de supervisão com os empregados ou era só essa parte administrativa? Não, só administrativo, burocrático mesmo. Só burocrático. Ficava na sala? Isso. Dentro de uma sala? Sim. Tá, dentro da sala. Tem um supervisor que cuidava do técnico? Tinha ele era vinculado a algum supervisor? Quem que era o supervisor dele? O Judson era o supervisor. Certo. Tá. O Judson. Ah, tá. Não, é porque, assim... Você nunca posso perguntar aqui. Ele ficava numa sala e, assim, como ele tinha como ver o reclamante saindo para chamada, o horário de saída... Doutora, essa pergunta eu não estou vendo pertinência, porque ao que me consta, a tese da empresa é que existiam
dois tipos de controle de jornada, né? Porque, sim, ele disse que ele sempre saía, o reclamante sempre saía para sobreavisos, horários. Era da rotina do serviço, né? Se ele via ou não, assim, ele está narrando os fatos conforme ele conhece a rotina, que ele entende que seja uma rotina do serviço. Não precisava desse contato visual, né? Ele saiu da empresa em junho de 2015. Isso. Outubro de 2015. Aí apareceu junho aqui. Junho eu fui contratado em junho. Ah, eu estava junho de 2015. Não, era só... Doutora, não? O senhor pode aguardar lá no fundo da sala de audiência? Não tem outro testemunho? Eu tenho um pedido de... Nós temos um pedido de perícia, eu só queria ratificar isso. Sim. Você tem que reiterar alguma coisa? Tem alguma testemunha para ouvir aqui? Tem. Quem é? É o Judson. Judson. Chama o Judson. Testemunha Judson, sala de audiências da 7ª Vara. Oi, Judson, tudo bem? Por favor, um documento de identidade. Estado civil, Judson? Divorciado. Profissão? Estudo de manutenção. Endereço? Rua Embuia, 38. 38? Qual bairro? Copa Canário. Seu Judson, durante o depoimento pedi para olhar direto na minha direção, responder só minhas perguntas. Senhor, foi prometida alguma vantagem por parte da EQS para o senhor depor aqui? Não, senhor. O senhor teve algum problema pessoal com o Sérgio? Não, senhor. Não. O senhor tem parente, algum grau de parentesco com alguém da empresa? Não. Não? Bom, o senhor está aqui para colaborar como testemunha da Justiça do Trabalho. Tem a obrigação de falar a verdade no seu depoimento. Se o senhor mentir e eu vier a descobrir, o senhor vai responder por um crime de falso testemunho. Mas também lhe advirto que hoje o senhor está aqui depondo como testemunha trazida pela empresa, o senhor trabalha lá. E se um dia, se o senhor mentir e eu não vier a descobrir, mas ficar constando alguma mentira que possa lhe ser prejudicial, se um dia o senhor vier depor aqui, certamente o seu depoimento será utilizado. Então o interesse não só de colaborar com a justiça e não cometer crime, mas também de colaborar consigo mesmo. Narra os fatos como sabe, como viu, se não vi, não vi, se não sei, não sei, ok? O senhor trabalha lá na EQS desde quando? 2011. Trabalha para reclamado desde 2011. Como supervisor. Como supervisor. Prestando serviços aonde? Na Embratel? Inglaterra. Sérgio trabalhou com o senhor? Sim. Ele fazia o que lá? Era técnico de manutenção. Manutenção do que? No caso, mais voltado com o sistema de climatização. Certo. Quantos técnicos de manutenção tinha lá? 4. De ar? O composto era 2 técnicos de energia e 2 técnicos de ar. Certo, 2 técnicos de energia e 2 técnicos. Durante todo o tempo que ele trabalhou lá, sempre teve 2 técnicos de ar? Às vezes, em determinados períodos escolásticos, por mudança de uma ou outra peça. Às vezes não, mas na grande maioria sim. Na maioria do tempo.
quando ele trabalhava em regime de sobreaviso? Até 2015 não. Era mais quando era só o sistema da Embratel, depois foi ligado ao sistema da Claro. Sabe dizer até quando de 2015? Mais ou menos outubro de 2015. Até outubro de 2015, o reclamante não trabalhava em regime de sobreaviso. Não existia? Não tinha demanda o suficiente. Viu? Era mais uma predisposição se tivesse algum chamado no final de semana. Mas era colocado sempre dos técnicos que eu tinha, duas equipes predispostas, mas por uma eventual necessidade. Certo. Ponto. Existia uma predisposição para o chamado no final de semana. Com as equipes ficando com as equipes podendo ser acionadas, é isso? Quando houvesse necessidade, Quando houvesse com o celular, se caso não achasse uma da equipe, eu solicitava com outra pessoa ou eu mesmo atendia. Por causa da necessidade. Pode deixar. O senhor é técnico de refrigeração também? Atendo também. A especialidade é mais na área de energia, mas tenho conhecimentos. Só me explica uma coisa. São onde ficam os equipamentos de retransmissão da Embratel que vocês dão essa manutenção? Sim, nosso contrato é referente à infraestrutura. São as partes de climatização e a parte de sustentação das estações. Certo, estações de transmissão deles, né? Ok, então coloca a prestação de serviços da demandada consiste em manter em funcionamento a parte de energia e de refrigeração dos locais onde estão os transmissores. Sim, das repetidoras. Transmissores / repetidoras da segunda rede. Okay. Como é que funcionava o controle de invernada desse pessoal? Você sabe dizer? Tem além do expediente normal, que era a folha de ponto escrita pura. As horas extras trabalhadas tem um sistema próprio da firma eletrônico, onde cada funcionário tem o seu acesso, o seu login individual e são responsáveis pelos próprios lançamentos. Certo. O controle de jornada era anotado em um sistema próprio,
alimentado por cada trabalhador, vírgula, no qual era informada a jornada trabalhada e a razão disso do trabalho extraordinário. Ok, 6. Acontecia dessa jornada ser glosada por algum motivo, desse trabalho extraordinário, ele não ser autorizado o pagamento por algum motivo? Não necessariamente, tudo era feito eletronicamente, todo, eu sei pelo contexto, todo o crédito era pago normalmente para o funcionário. Mas tinha uma validação de vocês, uma validação de outra pessoa? O sistema ele vinha duas validações, uma minha e uma do coordenador. Para efetuar o pagamento precisava dessas duas validações, é isso? A primeira validação minha era só a questão de verificar a veracidade dos lançamentos. Uma vez eu aprovando, vai para o segundo nível, né, que é o coordenador da regional, e o coordenador aprova e vai direto para o RH. Ok. Uma vez lançada a jornada extraordinária, o depoente validava os lançamentos que eram submetidos a um segundo nível de autorização que invariavelmente pagava as horas validadas. Posso concluir? Sim. O sistema, se caso tivesse alguma divergência, se recusado, voltava novamente para apresentar justificativa. justificativa. Então acontecia de eventualmente essa hora não ser autorizada e vir um questionamento. Ela nunca é excluída. Se na primeira análise houvesse divergência de horário. Divergência de horário como? Explica. Algum lançamento que não batesse com os horários chamados, porque todos os chamados são monitorados pelo sistema de mobile, no celular de um sistema, que ali consta o horário de atendimento e tudo o que foi. Se caso tivesse alguma divergência ou um lançamento errôneo, que às vezes pode acontecer, eu solicitava uma correção. O senhor ou o segundo nível? O senhor ou o segundo nível? Tanto o primeiro nível como o segundo nível tem esse recurso. 7. Tanto o depoente, pode ser, quanto o segundo nível de autorização, por vezes, rejeitavam alguns lançamentos de jornada extraordinária, devolvendo as anotações para que fossem corrigidas e posteriormente validadas. Posso fazer uma ressalva? Sim, esse é um caso muito esporádico. E o lançamento não era excluído. Não, eu entendi. Eles eram devolvidos para que fossem corrigidos e posteriormente validados. Aí entre parênteses. Não, ponto. Normalmente, quando isso ocorria, coloca assim, era porque havia alguma divergência entre o sistema que controlava os chamados e os lançamentos efetivados. Após a conclusão da correção, ele gerava um relatório
relatório PDF que era apresentado ao colaborador pelas suas conferências e assinado. Tá. Após a correção, os pagamentos eram autorizados e comunicados ao trabalhador. Isso? Bom, eu estou falando assim, após era gerado um arquivo PDF com os relatórios apresentado ao colaborador para fazer as suas conferências. Vírgula, sendo apresentado o relatório ao trabalhador. Ok. Mais alguma? Como era o ambiente de trabalho, se era insalubre? Assim, aí vai ser para a perícia, doutora. O que a senhora quer saber especificamente? Como era o ambiente? Como que era essa atividade? Ele tinha alguém que o auxiliava? Ele carregava peso? Tinha carrinho para carregar peso? Como é que funcionava isso? A equipe era composta de tanto de 4 técnicos e 2 auxiliares. É uma equipe, né, entre toda a vida a gente pisou para que sempre as atividades sejam feitas em grupos mesmo, porque tem normas referentes a isso aí, NR10 e outras. Nas atividades tinha um carrinho sim lá no dentro do pátio, tem carrinhos para transporte de materiais mais pesados. Naturalmente as atividades eram feitas em equipamentos que muitas vezes estão sujeitas a tempo e poeiras e tudo mais, mas nada de anormal. Vamos lá, transportes pesados. Tá, vírgula. Aí coloca vírgula. Sendo que as atividades eram sempre acompanhadas pelo auxiliar dos técnicos. Havia normas a serem seguidas relativas à execução das atividades em grupo. Não somente pelos auxiliares, a equipe toda eu mantinha às vezes duas equipes em preventiva com 2 auxiliares e duas pessoas em corretiva. Mais algum outro? Se ele soube de algum acontecimento, assim, um acidente, alguma coisa que aconteceu com o reclamante dentro da empresa. Mas acho que isso não é nem fato alegado na inicial, né? Ele fala que é doença que desenvolveu, né? Então não tem um fato tipo. Tem mais alguma? Não. Tem mais alguma? Excelência. Se ele sabe dizer qual que era a região atendida pelo Sérgio? Sabe dizer qual era a região atendida por ele? A nossa contemplação do contrato é todo o MS. O Sérgio, por ter uma característica mais voltada à climatização, como o nosso volume de... Mas era toda a região de Mato Grosso do Sul, mais concentrado em Campo Grande. Campo Grande pelo volume maior de equipamentos em Campo Grande. Atendia todo o Mato Grosso do Sul, sendo a grande parte do volume de trabalho realizado em Campo Grande. Quantos técnicos em refrigeração existiam na equipe? Me parece que fez uma pergunta, me parece que... Deixa eu se ele responder. O senhor sabe me dizer quantos técnicos em refrigeração tinha na equipe? A equipe, a gente sempre trabalhou com a equipe... 2 técnicos de manutenção, já respondeu no item 2 do turno. 2 técnicos? Assim, ele só colocou aqui assim. E até preciso complementar, que eventualmente ficava um só, ficava um técnico apenas, somente quando se trocava pelo período de substituições pessoal, né? É isso, né, que você me falou. Mais alguma? Mais uma pergunta. Como ele era o supervisor direto
pessoal técnico, se ele sabe dizer, na época de prestação de labor do reclamante, quem era o outro técnico? Sabe dizer quem O é? nome do outro técnico? Sim, o senhor Nelson Teixeira, se não me engano. Tá. O outro técnico que trabalhava com o reclamante era Nelson Teixeira. O Wilson trabalhou lá? O Wilson também trabalhou, mas trabalhou também o Cláudio. Esse setor ele é um setor que tem muita variação. Nelson Teixeira, Cláudio e Wilson. Qual que é a qualificação do Nelson Teixeira? Qual que é a qualificação técnica? Todos são técnicos. Todos contratados como técnico ou como auxiliar? Tá, ok. De refrigeração, de refrigeração? elétrica? Sim, o nosso quadro ele contempla como técnico operacional júnior. Todos são contratados como técnico Mas operacional. tá, quais eram técnicos A especialidade de refrigeração? Nesse percurso que ele trabalhou, teve um Cláudio, teve um Wilson. Acho que quando ele entrou era o Wilson, se não me engano. Tá. Depois teve o Nelson Teixeira. Tá, ok. Não ficou bem claro, Excelência. O Nelson Teixeira, ele era técnico de refrigeração ou era técnico de elétrica? Ele respondeu que era Técnico de refrigeração. Você deve estar confundindo com o Nelson Vareiro. Mas assim, por favor, doutor, a pertinência... Tem mais? Tem mais, Excelência. Senhor, pode sentar lá no fundo. Não tem outra testemunha aqui? Não, Só- só da carta precatória que está na Doutor, o senhor vai Constituição, insistir? mudou O senhor pode endereço. sentar lá no fundo. O senhor vai insistir nesse pedido de doença profissional? Excelência foi. Porque... Eu vou insistir porque Eu soltaria essa sentença na quinta-feira que vem já. eu sei que vai trazer um prejuízo em relação ao tempo aí, mas eu vou insistir na perícia. Certo. Tá. Doutora, qual que era o objetivo da sua prova por precatório? É que ele supervisionava o reclamante, passava só um pouquinho aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Ele fazia visita frequente no local de trabalho do reclamante e também para provar a jornada e a escala de sobreaviso e do ambiente, Ok. insalubridade. Pode definir então a carta precatória, você está com os dados? Quer olhar aqui? É as partes então dos testemunhas presenciais. Passar. Antes disso, tem mais. Eu falo, Leandro, A melhor, letra vai né? falar. Heitor José Souza de Sá. CPF 376-795-039-15. Já tinha citado ele, o novo endereço é na Avenida Deputado Último de Carvalho. O número é 1254. O CEP é 317 30 600. Bairro Planalto, Belo Horizonte. Deputado Último Carvalho, né? Último de Carvalho. Deputado Último de Carvalho. Eu gosto de fazer ligações finais. Mas não vai ser encerrado ainda? Sim, né? exatamente. Quando Já mar- antecipando já. Quando marcar a Aham, instrução, o encerramento, o senhor pode até trazer por escrito. Né? Ah, sim, tá jóia.
Pode, sem problema. Ok, senhores, vocês estão dispensados. Muito obrigado pela colaboração de vocês, tá?